Olá, eu sou o Paulo Campos Dias, psicoterapeuta especializado em dependência química, tratamento de familiares e dependentes químicos. Esta é a segunda parte do vídeo, da trilogia que nós estamos falando. Nós vamos falar agora como é possível se tratar e se recuperar com qualidade. Nós vamos dar continuidade a uma história que começamos na semana anterior. Portanto, se você está assistindo este vídeo, mas não assistiu o vídeo anterior, retorne, assista ele completo para que este segundo bloco possa fazer sentido e você entenda perfeitamente sobre o que nós vamos falar agora. Que como é possível se tratar e se recuperar com qualidade, que é o segundo vídeo da semana de dependência química. Pois bem, se recebe então do seu irmão um convite para se tratar, porque ele vinha já num quadro de alcoolismo, de dependência de medicações muito pesada, muito forte, que o levara a perder emprego, perder casamento, perder família, perder bens como seu apartamento, perder todas as reservas financeiras e chegar, quando foi abordado pelo irmão, apenas com uma troca de roupa, um par de sapatos já completamente desgastado e apenas uma troca de roupa que ele chamava de roupa social, uma camisa de manga comprida e uma calça social, entre aspas, que já estava sem lavar há um bom tempo. Já não conseguia cuidar da sua aparência porque o rosto estava sempre inchado pela intoxicação de álcool e de medicação. Ganhou um sobrepeso que o incapacitava de ter uma marcha perfeita, porque eram dores muito fortes nas articulações e decorrência de crises de artrite por conta do excesso do álcool e principalmente de crises de gota que ele adquirira. Começa a ter picos hipertensivos e quando vai ao irmão, o irmão lhe arruma um emprego, percebe que ele não consegue dar conta do básico. E olha que este paciente tinha 2 cursos superiores, uma pós-graduação, um mestrado e um curso superior interrompido, faltando 2 semestres, ele não consegue se formar. Uma inteligência muito boa, ainda uma memória razoável, apesar do que vinha fazendo com a sua memória, pelo uso de substâncias. Ele só consegue com esse irmão dele um emprego de office boy. Ele tinha uma capacidade muito maior, mas a única coisa que ele podia fazer, ainda assim, não dava conta. Porque nos primeiros dias ele conseguia trabalhar. Na segunda semana, quando era meio-dia, que era hora de sair para o almoço, ele saía do trabalho onde o irmão tinha o escritório, parava num bar próximo, onde o balconista também era alcoólatra, e ali bebericava, tomava uns tragos na hora do almoço. Quando chegava na segunda parte do trabalho, hálito alcoólico, olhos avermelhados, pele já com uma vermelhidão típica de quem bebia e sem capacidade de concentração, começa a esquecer o que precisa fazer, já começa a dar pequenos prejuízos, o irmão então oferece o tratamento. Eles vão até esta clínica que era próxima dali, no bairro da Zona Sul, em São Paulo, e ali é atendido pelo terapeuta. O terapeuta mostra como será o tratamento, convence, conversa, se aceita. Aceita porque ele percebe que ali é um momento de mudança na vida. No dia seguinte, você vai até o escritório desta clínica levar o pagamento, a primeira parcela do pagamento, para garantir a sua vaga no tratamento, já que o tratamento iria começar na sexta-feira daquela semana. Era segunda, na terça ele foi. Chegando lá estava o terapeuta resolve conversar com ele e pergunta se sabia o que estava acontecendo com ele.
ele, pela primeira vez, diante de um profissional e sem ninguém próximo dele, ele faz então uma espécie de desabafo. E diz para o terapeuta o seguinte: olha, o que está acontecendo comigo eu não saberia lhe dizer com certeza. Mas o que eu posso lhe afirmar é que eu venho de uma boa família, uma família estruturada, eu tive trabalhos bons, tenho boas formações acadêmicas, tenho excelente formação religiosa dentro da família, conceitos, princípios, valores, mas tudo que não era para fazer, que contrariava os preceitos familiares, eu fiz. Fui fumar, fui beber, fui fazer farra. E hoje eu não consigo parar de beber, mas é porque eu percebo que eu sou sem vergonha mesmo. Tem muita coisa que eu digo que vou fazer e não consigo fazer, não sei se não consigo, não sei se não quero. Eu estou mais para ser sem vergonha do que por qualquer coisa, porque eu sei que eu não devia fazer isso, mas eu faço. Portanto, eu sou sem vergonha. Não foi nestas palavras, mas a intenção que ele passou para o terapeuta fora esta. O terapeuta, então, lhe diz que aquilo não era sem vergonhice. Apesar de ele agir como sem vergonha, ele não era sem vergonha. Apesar de agir muitas vezes como louco, ele não era louco. E apesar de agir muitas vezes como marginal, alguém à margem da sociedade, ele também não era marginal. Ele era doente. E ele disse que quando ouviu essa palavra, você é doente, aquilo soou como um alívio. E ele pensou, bom, se é doença, eu estou salvo. Então tem cura? Ele falou, não, não tem cura, mas tem tratamento. E o tratamento passa por algumas etapas. Você aceita? Ele novamente falou, aceito. E saiu de lá aliviado porque ele sabia que ia ter uma mudança. Ou seja, dentro dele ele queria mudar. O que ele não conseguia mais era mudar sozinho. Ele estava numa fase que ele necessitava de ajuda. Ele já estava tomado pela síndrome da dependência química, que o atacava na área biopsicossocial. Fisicamente, ele estava completamente dependente, psiquicamente dependente, defeitos de caráter instalado, problema seríssimo de humor, pensamento recorrente em se matar e, socialmente, tudo perdido, não conseguia fazer absolutamente nada, não tinha mais inserção social, não ia mais para igrejas, não trabalhava, não tinha família, enfim, estava desconectado do momento presente. Só tinha lembranças eufóricas, ficava pensando que talvez se ganhasse na loteria as coisas iriam melhorar, e esses planos mirabolantes, como se por algum momento, algum instante, as coisas por si só iriam se transformar. E isso não acontecia. Mas quando ele ouviu isso do terapeuta, surgiu nele, instilou nele uma esperança de que aquilo, de certa forma, seria diferente. E ele volta e vai trabalhar com o irmão. O irmão diz para ele, olha, não precisa, você pode ficar tranquilo, quando for o dia você vai para lá, tá? Tá aqui um dinheiro, arruma as suas coisas e tal. Ele pegou o dinheiro e foi beber, claro. Não poderia ser diferente. E bebia, fez conta num bar próximo da casa, bebeu quarta, bebeu quinta. Sexta-feira era o dia da internação. Ele ainda tinha um pouco do dinheiro, porque o restante ele tinha bebido no bar e ficara de pagar posteriormente. O pouco de dinheiro que tinha, ele saiu na sexta-feira, era um feriado naquela época, e ele foi rumo à clínica. Só que ele relata que quando ele acordava, nos últimos 3 anos, os tremores dele eram intensos. Tremores, diarreia, dores de cabeça, visão turva, olhos avermelhados, náusea muito forte, vômitos a ponto de ter dificuldade de escovar os dentes, porque o vômito vinha. E ele sempre precisava beber de manhã. Era algo que ele tinha aprendido a fazer, e o remédio dele nas manhãs era uma dose ou 2 de bebida alcoólica. Tudo que ele precisava fazer agora ele bebia logo cedo, ao acordar. Um copo de café com leite, uma fruta, um cereal, isso não fazia mais parte da sua dieta.
mas uma bebida alcoólica teria que existir. Ele vai a uma padaria próxima, daquelas padarias de quinta categoria negativa, e toma uma dose de vinho, aqueles vinhos sem qualidade, gelado, porque ele relata que de manhã ele tinha uma ressaca muito forte, precisava tomar líquidos gelados, mas não podia ser água. Então tomou um copo de vinho, depois outro copo de vinho. Pagou, desceu em direção ao metrô, tinha um outro bar próximo ao metrô, ali ele tomou o que ele chamava de Tri Gomes, que era uma bebida à base de martini, cinzano e cachaça. Um copo americano cheio, tomou, equilibrou, parou de tremer. E um último bar antes de entrar no metrô, ali já tomou um copo de cachaça e foi embora. Pegou o metrô, desceu na estação Sé, pegou um outro metrô da linha Sul e foi em direção a Jabaquara, desceu próximo a Ana Rosa ali e foi para a sua clínica. Tinha uma outra padaria, ele para ali naquela padaria para tomar meia cerveja, tomou meia cerveja, depois disse que tomou mais cachaça, foi bebendo, bebendo, até que gastou todo o dinheiro em bebida. Mas o interessante nisso tudo, veja bem, é que ele, mesmo bebendo, ele não perdeu o foco de que ele precisava se tratar. Ele ia a tratamento. Foi lá com a sua sacola, uma roupinha que tinha, que o irmão deu para ele uma roupa de agasalho usada para fazer atividade física e uma troca de roupa para ele ficar na clínica. Era um tratamento de apenas 14 dias. E lá foi ele. Foi recebido pela terapeuta no portão, entrou, recebeu uma medicação para estabilizar o quadro e lá ele ficou. O que ele relata é que no 5º dia ele teve o que ele chamou de despertar espiritual. Como que por um milagre algo tinha mudado dentro dele. Mas o que foi esta mudança? Ele acordou e começou a contar. 5 dias sem beber. Isso era impossível. Nos últimos anos ele não conseguia ficar um dia sem beber. Ele estava há 5 dias sem beber. Isso foi o despertar espiritual. Ele raciocinou da seguinte forma: puxa vida, eu estou aqui dentro há 5 dias e não bebi. Se eu posso ficar 5 dias sem beber, eu posso ficar sem beber. E é tudo o que eu quero. E ali ele abraçou fortemente o programa. Ele conta que era muro baixo, podia virar as costas, sair a hora que quisesse e ir embora. Nunca pensou em fugir. Ele pensou em ficar ali. E ficar. E ele fez o tratamento, um tratamento intensivo de 14 dias, baseado na psicoeducação, baseado nos 12 passos, com um inventário fortíssimo, onde ele teve que se enfrentar. Nesse enfrentamento, ele correu o risco de ser dispensado do tratamento, porque ele não fez como deveria ser feito, foi refazer o seu inventário, e ali ele começa a ter a dimensão exata do que o álcool vinha fazendo na vida dele. E ali ele já começa a perceber que não é só parar de beber, que ele teria que mudar completamente a vida dele. As coisas começam a fazer sentido, aí vem o choro, aí vem a constatação que ele tinha feito da vida dele uma miséria completa, mas ao mesmo tempo o que o aliviava era saber que ele era portador de uma doença, de uma síndrome sobre a qual na ativa ele não tinha controle sobre o comportamento desde que ele bebesse, ele não tinha controle sobre a vida se ele bebesse e não tinha controle sobre a quantidade de álcool se ele bebesse. E aí ele finaliza nesses 14 dias todo o seu tratamento. Quando ele finaliza o tratamento, vem o momento da orientação. A terapeuta diz para ele o seguinte: o seu quadro é extremamente grave, mas você respondeu muito bem a esse período. Mas você só tem uma chance na sua vida. E você não pode recair. Para isso você precisa 90 dias, 90 reuniões. Você vai ter que sair daqui, procurar um grupo de alcoólicos anônimos, se inscrever e permanecer nesse grupo. Esta será a sua salvação. E assim foi feito. Quando ele recebe a alta no dia, o seu irmão vai lá buscá-lo, porque até então era a única pessoa que tinha contato com ele. Todos os outros familiares, segundo ele relata, a própria família já tinha inclusive visitado os cemitérios para reservar uma tumba para comprar, porque ele estava à beira da morte, ele iria morrer a qualquer momento.
Ele andava pela rua caindo, embriagado, carro parava em cima quando ele ia atravessar a rua, ele se envolvia com brigas sem conhecer as pessoas, foi ameaçada de morte. Certa feita uma pessoa puxou uma faca, depois falou, ó, chama o irmão dele para levar ele embora daqui, senão ele vai morrer. Ou seja, ele não tinha mais ideia do que estava acontecendo. A própria filha tinha dito para o tio dele, falou, olha, tio, eu tenho medo de sair com o meu pai, porque toda vez que eu vou sair com meu pai, eu tenho a impressão que ele pode morrer e eu vou ficar sozinho com meu pai morto na rua. Quer dizer, ela ficou num trauma incrível, a menina já tinha 8 anos. A menina disse que não aguentava sentir o cheiro que ele exalava. Então chegou numa condição subhumana e não tinha essa percepção. Quando a terapeuta falou isso para ele, que ele só teria salvação e se ele recaísse talvez não teria mais retorno, ele percebeu a gravidade. O irmão fora buscá-lo, como eu disse, o único contato ainda da família que ele tinha, e ele pediu então ao irmão que o levasse até a avenida e de lá ele foi a pé, foi procurar grupos. Passou por um grupo, disse que estava fechado, estava, porque ele não sabia os horários, foi para o segundo, estava, e foi para um terceiro, também estava fechado. Ele relata que, desconsolado, ele sentou numa calçada, na porta de um estabelecimento, e estava chovendo muito, era mês de abril em São Paulo, e chovia. E ele tomou toda aquela chuva e ficou lá sentado, molhado, desconsolado, com uma autopiedade, saído de uma clínica, não tendo para onde ir, não tendo emprego, não tendo nada, sabendo unicamente que não podia beber. E o que ele fez? Ficou ali sentado. Era em frente a uma creche, no bairro da Bela Vista, no Bexiga, na rua 13 de Maio. E ele disse que ele olhava para aquela creche, do lado tinha uma igreja bonita, que era a igreja Nossa Senhora da Quiropita, ele olhava para a igreja, olhava para a creche e ficava ali. Ali ele sentado adormeceu. Adormeceu. Quando ele despertou, ele olhou, ele viu uma placa na frente dele, Alcoólicos Anônimos. E aí ele relata que achou que estava ficando maluco. Porque tinha uma creche, agora tem um grupo de Alcoólicos Anônimos, e ficou pensando, será que eu tive apagamento? Porque ele, na clínica, aprendeu o que era apagamento. Será que o meu cérebro está pregando peças em mim? E aí ele lentamente se levanta e dirige-se até o Alcoólicos Anônimos, o grupo Liberdade. Adentra a porta, a reunião já tinha começado. Ele senta ali, todo mundo bem vestido, bem arrumado, sentou do lado de uma pessoa de branco e ficou imaginando o que será que uma pessoa de branco, ele até pensou que fosse alguma coisa que não era o que ele imaginava. Essa pessoa de branco levanta, vai dar um depoimento, ele fica sabendo que era um dentista. Ele fica imaginando, como um dentista alcoólatra? Ele não se apercebia que ele também tinha sido um executivo de banco, que também era um alcoólatra. Mas o dentista estava ali, muito bem vestido, arrumado, cheiroso. Ele ainda estava 14 dias sem beber, mas estava todo sujo ainda, com a roupa amassada, mal vestido. E ali ele escuta tudo, até que em algum momento tem um instante para a pessoa ingressar no grupo, ele ingressou e começa a fazer parte daquela irmandade. Ele disse que foi uma das melhores sensações dos últimos tempos que ele tinha passado, porque naquele momento ele passou a sentir-se pertencente a alguma coisa. Ele pertencia a algo, ele passou a pertencer a Alcoólicos Anônimos. Ele saiu de lá muitíssimo satisfeito. Ali mesmo ele já teve um padrinho. O padrinho disse para ele, olha, venha amanhã cedo, que é sábado, que tem reunião. Ele foi para a casa dos pais, dormiu do lado de fora, para ninguém saber que ele estava lá, porque tinha dificuldades com o pai. Levantou no outro dia cedo e saiu sem que ninguém soubesse que ele tinha estado lá. Foi para o grupo, ele tinha um bilhete, já tinha ganhado um bilhete novamente de desempregado, porque tinha saído do outro emprego. E ele estava transitando com esse bilhete, foi para o grupo. Desse grupo teve uma reunião muito interessante, e dessa reunião ele disse que foi para um outro grupo numa outra localidade na Vila Prudente.
E ali ele começou a tomar contato com essa irmandade. Ele foi sábado, 2 vezes na reunião, domingo de manhã foi para a reunião, segunda à noite foi para a reunião, começa a procurar emprego e começa a frequentar reuniões, passa o dia procurando emprego, à noite reunião, no meio do dia reunião, todos os dias reuniões. Aquilo que tinha falado para ele, 90 dias, 90 reuniões, passa a ser uma constante. Todo dia reunião, muita reunião, o tempo vai passando, ele consegue um pequeno emprego de vendedor, não dá conta, o outro bicos e não vai dando conta. Até que um dia ele resolve voltar para a clínica onde ele trabalhou, onde ele se tratou. E ali ele começa a prestar pequenos serviços de limpeza, recolher lixo, mas ele estava em contato com todas as pessoas em recuperação. E ali ele foi se aprimorando. O tempo foi passando, uma leitura aqui, outra leitura aqui, ajudava aqui, daqui a pouco já estava lavando pratos, fazendo faxina, daqui a pouco já estava sendo chamado para dentro das salas de palestra, para ouvir novamente as palestras, e isso frequentando reuniões todos os dias, todos os ambientes. Passou a dormir na clínica, passou a se alimentar na clínica, não tinha dinheiro, mas se mantinha. Depois de 9 meses ali na clínica, já começou a ganhar algum dinheirinho, algo em torno de meio salário mínimo, foi guardando esse dinheiro. Com o tempo, ele foi melhorando, o tempo foi passando. Um dia ele resolve que queria mesmo seguir a carreira nesta área. E ele busca cursos fora, busca estudos fora, vai para o Rio Grande do Sul, vai fazer aquele curso de verão, curso de especialização, faz outro curso, até que mais para frente consegue entrar numa faculdade de excelente conteúdo, se forma, pega o grau de especialista, passa a trabalhar, passa a se dedicar, refaz completamente a sua vida, começa a fazer reparações de danos, repara dano com a filha, repara dano com a mãe, repara dano com o pai, repara dano com ele mesmo, deixa cigarro, deixa álcool, deixa remédios, segue regiamente o que o programa diz, um dia de cada vez, não bebe, não usa, não fuma, não faz nada. Apenas pratica o programa, faz atividade física, estuda, vai para a sua religião, ajuda as pessoas, investe o pouco dinheiro que tem nas atividades econômicas que pudesse gerar alguma rentabilidade e com o passar do tempo refaz a sua vida. Nunca abandona o programa, nunca mais volta a beber e vai obtendo qualidade de vida. E isso faz com que sinta-se extremamente grato por tudo aquilo que o programa passa a dar a ele. E, em retribuição, ele passa a fazer o que se chama de 12º passo, levar a mensagem para outras pessoas, dar palestras fora, falar sobre a sua vida em lugares, e isso solidifica ainda mais a sua recuperação, ele passa a ter uma qualidade, passa a sentir-se pertencente agora à sociedade, além de pertencer a Alcoólicos Anônimos, a todos os ambientes, e refaz a vida, começa novamente a vida afetiva, tem um namoro, demora um período, me parece, quando ele relata algo em torno de 1 ano e meio, alguma coisa nesse sentido, depois os namoricos passageiros, tenta reatar com a própria ex-esposa, reata, mas é um naufrágio, afunda tudo outra vez, até que não dá certo efetivamente, posteriormente conhece uma pessoa, casa-se com esta pessoa, é feliz, ama a família, ama a companheira que está, e a sua vida segue uma vida sem bebida, sem drogas, sem álcool, sem absolutamente nada da ativa. Sempre buscando cada vez mais qualidade e sempre lembrando da condição essencial de ser um dependente químico em recuperação e demonstrando não só para ele, mas para todas as pessoas a quem ele leva a mensagem, que é sim possível sobreviver a um ataque voraz da dependência química e ainda assim sair daquele inferno
reconstruir a vida com qualidade muito maior do que antes do que a própria dependência química. Então isso é possível, ele torna-se uma pessoa extremamente produtiva, extremamente respeitada na área que ele atua, extremamente respeitada socialmente falando, porque ele agora não bebe, ele agora não dá vexame, ele agora é responsável, ele agora é cumpridor dos seus horários, ele agora é um adicto em recuperação. Portanto, neste segundo bloco que eu coloquei para vocês a respeito da síndrome da dependência química, inicialmente como ela se instala, e de um modelo muito rápido de recuperação onde a pessoa passa por uma intervenção, ela vai a um tratamento breve, ela sai, ela passa a frequentar este grupo de alcoólicos anônimos, além do que ele participou do ambulatório desta clínica durante muito tempo, mais de 10 anos frequentando as reuniões do ambulatório, que eram reuniões profissionais, e isso sedimentou muito a recuperação desta pessoa, do C. Ele, então, reconstrói a sua vida, mas jamais perde de vista o que a doença da dependência química fez com ele na ativa e o que a recuperação proporcionou para ele na reconstrução de uma vida com muito mais qualidade de vida. Portanto, todo o programa de recuperação, ele não abre a porta do céu para a pessoa entrar, mas ele abre a porta do inferno para o indivíduo sair do inferno. A construção rumo ao céu, quem vai construir é cada adicto, é cada adicta que pretende modificar a sua vida. Mas saiba que isto é possível. Não é difícil, mas também não é fácil. Só é diferente. Não perca o próximo bloco, que eu vou mostrar como esta pessoa também consegue reparar danos com a família e de que forma a família pôde também modificar o seu comportamento e se beneficiar de uma recuperação.